Você acorda de manhã e não consegue lembrar onde deixou as chaves do carro. Vai até a cozinha e esquece o que foi buscar. Olha para o telefone e precisa afastar o braço cada vez mais longe para conseguir ler uma mensagem simples. E à noite, quando finalmente deita na cama exausto, você sente aquele peso no peito. Aquele medo silencioso de que isso seja apenas o começo, de que amanhã será pior, de que você está perdendo partes de si mesmo, dia após dia, sem poder fazer nada para impedir. Eu sou o Dr. Miguel Garcia, tenho mais de 10 anos de experiência na medicina, atendendo milhares de pacientes que chegam ao meu consultório com esse mesmo olhar. Olhar de quem está assustado, de quem está vendo a vida escapar por entre os dedos. E eu vou te contar algo que pode parecer impossível agora, mas que vai fazer todo o sentido daqui a alguns minutos. Existe uma forma simples, natural e comprovada de reverter esse processo, de trazer de volta aquela clareza mental que você tinha aos 30 anos, de enxergar as letras pequenas sem precisar apertar os olhos, de acordar com a mente afiada, pronta para viver o dia com energia e presença total. E tudo isso acontece enquanto você dorme, com apenas um copo de um suco específico, tomado no momento certo do dia. Eu sei que você já ouviu muitas promessas, já tomou vitaminas que não funcionaram, já foi a médicos que apenas receitaram óculos mais fortes e disseram que isso é normal com a idade. Mas eu não estou aqui para repetir o que todo mundo diz. Estou aqui porque vi isso funcionar. Vi pacientes recuperarem a capacidade de ler sem óculos. Vi pessoas que não lembravam o nome dos netos voltarem a ter conversas profundas e significativas. Vi lágrimas de gratidão de homens e mulheres que achavam que tinham perdido para sempre aquela versão mais lúcida e presente de si mesmos. E hoje, você vai descobrir exatamente como isso é possível. Deixa eu te contar sobre a Dona Margarida. Ela tinha 63 anos quando entrou no meu consultório pela primeira vez. Estava acompanhada da filha porque tinha medo de vir sozinha, medo de se perder no caminho, medo de esquecer o endereço. A filha me olhou com aquela expressão que eu conheço bem, a expressão de quem está vendo a mãe desaparecer aos poucos. Margarida mal conseguia ler a ficha de cadastro. Segurava o papel a uma distância enorme dos olhos, e mesmo assim, as letras dançavam na sua frente. Quando eu perguntei como estava a memória, ela começou a chorar. Disse que tinha esquecido o aniversário do neto pela primeira vez na vida. Disse que às vezes acordava no meio da noite e não sabia que dia era. Disse que tinha parado de ler porque não conseguia mais acompanhar a história de um livro. Aquilo me partiu o coração, porque eu sabia que Margarida não era um caso isolado. Ela representava milhões de pessoas neste exato momento. Pessoas que estão perdendo a capacidade de viver plenamente porque o cérebro e os olhos simplesmente não respondem mais como antes. Mas aqui está o que a medicina tradicional não te conta. O que você está sentindo não é apenas velhice, não é apenas o tempo passando. É uma deficiência nutricional específica que está destruindo suas células cerebrais e oculares a cada dia que passa. E o pior é que você está alimentando esse processo sem perceber. Cada café da manhã, cada almoço, cada jantar pode estar acelerando essa degeneração, porque o corpo humano não foi feito para funcionar com o tipo de alimentação que consumimos hoje. Vou te explicar algo que mudou completamente a forma como eu trato meus pacientes. Existe uma substância chamada luteína, existe outra chamada zeaxantina, e existe uma terceira, ainda mais poderosa, que se chama antocianina. Esses nomes podem parecer complicados agora, mas você vai entender exatamente por que eles são a diferença entre uma mente que envelhece com dignidade e uma mente que se apaga antes do tempo. Seus olhos possuem uma região chamada mácula. É ali que acontece a visão central, aquela que você usa para ler, para reconhecer rostos, para enxergar detalhes. Com o passar dos anos, essa região começa a se degenerar. Sabe por quê? Porque ela está sob ataque constante. Luz azul dos celulares, luz do sol, radicais livres que circulam no seu sangue como pequenos terroristas celulares. E a única defesa que seu corpo tem contra isso
são essas 3 substâncias que eu acabei de mencionar: luteína, zeaxantina, antocianina. O problema é que você não está consumindo nem 10% do que precisa. Sua alimentação moderna, cheia de produtos industrializados e pobre em nutrientes reais, deixou seu corpo vulnerável, deixou sua mácula sem proteção. E agora você está pagando o preço, mas isso não para na visão. Seu cérebro funciona de forma parecida. As células cerebrais, os neurônios, também estão sob ataque. Também precisam de proteção. E quando essa proteção não existe, elas começam a morrer. Uma por uma. Silenciosamente. Sem dor. Sem aviso. Até que um dia, você percebe que não consegue mais lembrar de coisas simples. Que precisa fazer listas para tudo. Que tem medo de sair de casa sozinho, porque pode esquecer o caminho de volta. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. E cada vez dói como se fosse a primeira. Então deixa eu te contar o que eu fiz com a dona Margarida. Depois de todos os exames, depois de analisar a alimentação dela, eu prescrevi algo muito simples. Tão simples que ela duvidou. Ela esperava uma lista enorme de remédios caros. Esperava procedimentos complicados. Mas eu disse apenas isto. Todos os dias, 2 horas antes de dormir, você vai tomar um copo de suco feito com 3 ingredientes específicos: mirtilo, cenoura, couve. Ela me olhou como se eu estivesse brincando. A filha também. Mas eu expliquei. Expliquei que o mirtilo é uma das fontes mais poderosas de antocianinas do planeta. Que essas moléculas atravessam a barreira sangue-cérebro e protegem os neurônios da oxidação. Que elas restauram a microcirculação nos olhos, permitindo que a mácula receba oxigênio e nutrientes novamente. Expliquei que a cenoura não é apenas rica em beta-caroteno, mas também contém luteína, a substância que forma literalmente o pigmento protetor dos seus olhos. E a couve? A couve é um tesouro escondido. Rica em zeaxantina, em vitamina K, que protege as artérias cerebrais. Em magnésio, que acalma o sistema nervoso e permite que você durma profundamente. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. O momento em que você consome isso faz toda a diferença, porque é durante o sono que acontece a regeneração celular. É durante o sono que seu cérebro faz a limpeza das toxinas acumuladas durante o dia. É durante o sono que as células da mácula se renovam e se fortalecem. Então, quando você toma esse suco 2 horas antes de dormir, você está dando ao seu corpo exatamente o que ele precisa, exatamente no momento em que ele mais precisa. É como regar uma planta no horário certo. Você pode jogar água em qualquer hora, mas só vai funcionar de verdade se você fizer isso quando a planta está pronta para absorver. Margarida seguiu minha orientação com disciplina militar, todo dia sem exceção, e eu pedi para ela não me procurar antes de 3 meses. Eu queria que o corpo dela tivesse tempo de se regenerar de verdade. Queria que as células tivessem tempo de se fortalecer. Porque milagres não existem. O que existe é biologia. E a biologia precisa de tempo para fazer seu trabalho. 3 meses depois, ela voltou. Mas dessa vez veio sozinha. Entrou no consultório com um sorriso que eu nunca tinha visto. Colocou na minha mesa um livro. Um romance que ela tinha acabado de terminar. Disse que tinha lido 300 páginas em 2 semanas. Disse que não precisava mais afastar o livro do rosto. Disse que as letras estavam nítidas, claras, vivas. E quando eu perguntei sobre a memória, ela riu. Aquela risada de quem recuperou algo precioso que achava ter perdido para sempre. Contou que tinha organizado sozinha uma festa surpresa para o neto. Tinha lembrado de todos os detalhes, todos os nomes, todos os telefones. Tinha feito compras no supermercado sem lista e não esqueceu nada. A filha me ligou no dia seguinte. Estava chorando. Disse que tinha recuperado a mãe. Essa história não é exceção, é a regra. Porque quando você entende como o corpo funciona, quando você para de lutar contra a natureza e começa a trabalhar a favor dela, resultados assim são inevitáveis. Mas eu preciso te contar a parte mais importante. A parte que vai fazer você entender por que isso funciona de forma tão profunda.
Seus olhos e seu cérebro não são órgãos separados. Eles são partes do mesmo sistema. As células da retina são, na verdade, extensões do tecido cerebral. São neurônios especializados. Então, quando sua visão começa a falhar, não é apenas um problema dos olhos. É um sinal de que seu cérebro também está sofrendo. É um alarme. Um grito de socorro do seu sistema nervoso dizendo que faltam nutrientes, que falta proteção, que falta vida. E é por isso que quando você restaura a visão com nutrição adequada, a memória volta junto. Porque você está curando o sistema inteiro. Você está dando ao corpo o que ele está implorando há anos. Agora vou te ensinar exatamente como preparar esse suco. E presta atenção, porque os detalhes fazem diferença. Você vai precisar de uma xícara de mirtilos frescos ou congelados. Mirtilo é aquela frutinha pequena, azul escura, quase roxa. Não confunda com amora. O mirtilo tem um perfil nutricional único. Se você não encontrar fresco, o congelado funciona perfeitamente. Na verdade, às vezes é até melhor porque o processo de congelamento rompe as paredes celulares e facilita a absorção dos nutrientes. Depois você vai precisar de 2 cenouras médias. Cenouras orgânicas, se possível, porque os agrotóxicos das cenouras convencionais podem interferir na absorção dos carotenoides. Lave bem. Corte em pedaços. E aqui vai um segredo que poucos sabem. Deixe a casca. A casca da cenoura é onde está a maior concentração de nutrientes protetores. E por último, você vai adicionar 2 folhas grandes de couve. Couve-manteiga, aquela de folha larga e verde escuro. Não use couve refogada ou temperada. Tem que ser crua. Porque o calor destrói parte das vitaminas e enzimas que você precisa, lave muito bem as folhas, retire o talo central se ele estiver muito duro e corte em pedaços menores para facilitar o processamento no liquidificador. Coloque tudo no liquidificador. Adicione um copo de água filtrada. Não use água da torneira porque o cloro pode oxidar parte dos antioxidantes. Bata até ficar completamente líquido. Se quiser uma textura mais suave, você pode coar, mas eu recomendo que você tome com a polpa porque as fibras ajudam a regular a absorção dos açúcares naturais da cenoura e do mirtilo, evitando picos de glicose no sangue. E aqui está a parte crucial. Você vai tomar esse suco exatamente 2 horas antes de dormir. Não tome logo antes de deitar, porque o corpo precisa de tempo para começar a digerir e processar os nutrientes. 2 horas é o tempo perfeito. Você toma o suco, continua sua rotina normal e, quando finalmente deita na cama, seu corpo já está com toda essa munição nutricional circulando no sangue, pronta para fazer o trabalho de regeneração durante a noite. Eu sei o que você está pensando. Está pensando que isso parece simples demais para funcionar. Que se fosse tão fácil, todo mundo estaria fazendo. Mas é exatamente aí que está o problema. Nossa sociedade foi condicionada a acreditar que saúde é complicada, que você precisa de remédios caros, de procedimentos invasivos, de tecnologia avançada. E quando alguém apresenta uma solução natural, baseada em como o corpo humano realmente funciona, a reação imediata é desconfiança. Mas pensa comigo, há 100 anos, quando as pessoas viviam da terra comendo alimentos frescos, cultivados sem agrotóxicos, a degeneração macular era extremamente rara. A perda de memória precoce era exceção, não regra. O que mudou? Mudou a alimentação, mudou o estilo de vida e mudou a disponibilidade de nutrientes reais no que consumimos. Hoje você pode comer 3 refeições por dia e ainda estar desnutrido, porque está comendo calorias vazias, está enchendo o estômago, mas deixando as células famintas. Esse suco não é mágico, é biologia pura. É você dando ao corpo exatamente o que ele precisa, para fazer o que ele sempre soube fazer: se curar, se regenerar, se manter vivo e funcional. Deixa eu te contar sobre o Sr. Roberto. Ele tinha 58 anos e era motorista de caminhão há 30. Dirigia longas distâncias. Acordava antes do sol nascer e, às vezes, só parava quando já era noite. Quando ele me procurou, estava desesperado. Tinha começado a ter visão dupla. As placas da estrada ficavam embaçadas.
Ele precisava parar várias vezes durante uma viagem para descansar os olhos. E o pior, tinha começado a esquecer rotas que conhecia de cor. Rotas que tinha feito centenas de vezes. Pegava a saída errada, confundia cidades. A empresa estava prestes a afastá-lo, e para um homem que trabalhou a vida inteira no volante, isso significava perder a identidade, perder o propósito. Eu fiz os mesmos exames, vi a mesma deficiência nutricional, o mesmo padrão de degeneração, e prescrevi o mesmo protocolo. O suco, todas as noites, 2 horas antes de dormir. Roberto era cético, disse que já tinha tentado de tudo, mas concordou em fazer por 3 meses. Disse que era a última tentativa antes de aceitar que sua carreira tinha acabado. 2 meses depois, ele me ligou. Estava em alguma rodovia. Podia ouvir o barulho dos carros passando. Ele falou com a voz embargada. Disse que tinha dirigido 12 horas seguidas sem nenhum problema, que as placas estavam nítidas, que não teve nenhum episódio de visão dupla, que tinha acertado todas as rotas, que estava de volta, completamente de volta. Esse é o poder de entender o que o corpo precisa, de parar de lutar contra a natureza e começar a trabalhar com ela. Agora vou te explicar o que acontece no seu corpo durante o sono, quando você segue esse protocolo. Quando você deita, seu cérebro entra em um estado chamado ondas delta. É o sono mais profundo. É nesse momento que acontece a limpeza do sistema linfático. O sistema linfático é como um sistema de esgoto do cérebro. Durante o dia, enquanto você está acordado, seu cérebro acumula toxinas, proteínas mal dobradas, resíduos metabólicos. Se essas toxinas não forem removidas, elas começam a se acumular e destroem os neurônios. É exatamente isso que acontece na doença de Alzheimer. Acúmulo de proteínas tóxicas que o cérebro não conseguiu limpar. Mas quando você dorme profundamente, o sistema linfático se ativa. O espaço entre as células cerebrais aumenta em até 60%. E um líquido especial, o líquido cefalorraquidiano, flui através desses espaços, levando embora todo o lixo metabólico. É uma limpeza literal, uma faxina noturna do seu cérebro. Agora imagina o que acontece quando você fornece ao corpo as antocianinas do mirtilo, logo antes desse processo começar. Essas moléculas entram nos neurônios e protegem as membranas celulares, protegem o DNA e aumentam a eficiência da limpeza linfática. É como se você tivesse uma equipe de limpeza trabalhando com ferramentas melhores. O resultado é que você acorda com a mente mais clara, com os pensamentos mais rápidos, com a memória mais afiada e, ao mesmo tempo, durante a noite, as células da sua retina estão passando pelo mesmo processo, estão se regenerando. As células danificadas estão sendo reparadas. A luteína e a zeaxantina que você consumiu estão sendo depositadas na mácula, formando uma camada protetora contra a luz e os radicais livres. E quando você acorda, sua visão está um pouco melhor. Talvez você não perceba no primeiro dia. Talvez nem no primeiro mês. Mas com o tempo a melhora se acumula. Porque célula por célula, noite após noite, seu corpo está se curando. Eu atendi uma senhora chamada Ana Paula. Ela tinha 72 anos, viúva há 5. Morava sozinha. E tinha chegado a um ponto em que estava considerando ir para uma casa de repouso. Não porque precisasse de cuidados médicos constantes, mas porque tinha medo. Medo de cair e não conseguir se levantar. Medo de esquecer o fogão ligado. Medo de sair e não conseguir voltar. A filha morava em outra cidade e estava preocupada. Queria que a mãe se mudasse para perto dela, mas Ana Paula não queria deixar sua casa. Era ali que tinha construído a vida com o marido. Era ali que tinha criado os filhos. Sair daquela casa significava admitir derrota. Quando eu conversei com ela, percebi algo interessante. Ana Paula não tinha nenhuma doença grave, não tinha diabetes, não tinha pressão alta descontrolada. O que ela tinha era o resultado de anos de alimentação inadequada. Ela comia muito pão branco, muito macarrão, muito açúcar e quase nada de vegetais frescos. O corpo dela estava literalmente morrendo de fome de nutrientes
enquanto ela comia 3 refeições por dia. Eu fui direto com ela. Disse que ela tinha 2 escolhas. Podia continuar do jeito que estava e, em alguns meses, estaria em uma casa de repouso. Ou podia fazer exatamente o que eu ia pedir, e em 3 meses estaria vivendo de novo. Ela escolheu a segunda opção. E além do suco, eu pedi para ela mudar algumas coisas na alimentação. Tirar o pão branco, trocar o macarrão por batata doce, reduzir drasticamente o açúcar e aumentar o consumo de gorduras boas como azeite e abacate. 6 meses depois, Ana Paula estava irreconhecível. Tinha voltado a fazer caminhadas matinais. Tinha começado um curso de pintura na comunidade. Estava lendo 2 livros por mês. E tinha feito uma viagem sozinha para visitar a filha. Pegou o ônibus. Trocou de terminal. Chegou no destino sem nenhum problema. A filha me mandou uma mensagem que eu guardo até hoje. Dizia simplesmente: "Você me devolveu minha mãe. Isso é o que está em jogo aqui. Não é apenas sobre enxergar melhor ou lembrar de algumas coisas. É sobre dignidade. É sobre autonomia. É sobre você continuar sendo você mesmo até o último dia da sua vida. E a parte mais frustrante de tudo isso é que essa informação está disponível. Estudos científicos comprovam o efeito da luteína, da zeaxantina e das antocianinas na saúde cerebral e ocular. Mas ninguém te conta, porque não existe dinheiro nisso. Não existe patente em mirtilo, cenoura e couve. Não existe um laboratório farmacêutico que lucre bilhões vendendo esses 3 ingredientes que você compra na feira por alguns reais. A indústria da saúde está construída em cima da doença, não da cura. Quanto mais tempo você ficar doente, mais remédios você compra, mais consultas você faz, mais exames você precisa. Eu não estou dizendo que todos os médicos são ruins. Estou dizendo que o sistema está montado para manter você dependente, não para te libertar. Mas hoje, você está descobrindo a verdade. E agora que você sabe, a responsabilidade é sua. Você pode ignorar isso. Pode achar que é simples demais. Pode voltar para a rotina de sempre. E daqui a 1 ano, 2 anos, estará pior do que está agora. Ou você pode tomar uma decisão diferente. Pode começar hoje mesmo. Pode ir até a feira ou o supermercado, comprar esses 3 ingredientes e começar a reverter anos de degeneração celular. A escolha é sua, mas deixa eu te mostrar o que está em jogo. Imagina daqui a 5 anos. Você pode estar em uma casa, de repouso dependendo de outras pessoas para atividades básicas, sem conseguir ler, sem conseguir lembrar dos nomes dos netos, vivendo em uma névoa mental constante. Ou você pode estar viajando, lendo livros, tendo conversas profundas, aprendendo coisas novas, vivendo com a mente afiada e os olhos claros. Qual dessas versões de você quer ser? Tem gente que diz que envelhecer com qualidade é sorte, que é genética, que algumas pessoas nascem com boa saúde e outras não. Isso é mentira. Saúde é escolha. Saúde é hábito. Saúde é você dando ao corpo o que ele precisa, dia após dia, sem desculpas. A genética influencia, claro, mas ela não determina. Você pode ter a pior genética do mundo e ainda assim viver muito bem se fizer as escolhas certas. E você pode ter a melhor genética do mundo e destruir sua saúde com escolhas ruins. Eu cansei de ouvir desculpas. Cansei de ouvir pacientes dizendo que não tem tempo, que é muito complicado, que é muito caro. Sabe quanto custa fazer esse suco? Menos de R$ 5 por dia. Sabe quanto tempo leva para preparar? 5 minutos. E sabe o que você ganha em troca? A possibilidade de viver os próximos 20, 30 anos com qualidade, com independência, com dignidade. Se você está assistindo esse vídeo agora, não é por acaso. Você está aqui porque em algum nível, mesmo que ainda não tenha admitido em voz alta, você sabe que precisa mudar alguma coisa. Você sente que está perdendo terreno, que o tempo está passando e você está ficando para trás. E você tem razão em sentir isso, porque é real. Seu corpo está te mandando sinais, está te implorando para você prestar atenção. E esse suco, esse protocolo simples,
É a resposta que você estava procurando. Agora vou te dar algumas orientações importantes. Primeiro, não espere resultados milagrosos da noite para o dia. Seu corpo levou anos para chegar nesse estado de deficiência. Vai levar alguns meses para ele se recuperar completamente. Mas você vai começar a sentir diferenças sutis nas primeiras semanas. Pode ser uma pequena melhora no sono. Pode ser acordar com mais disposição. Pode ser conseguir ler um texto sem forçar tanto a vista. Presta atenção nesses sinais. Eles são a prova de que está funcionando. Segundo, não pule dias. Consistência é tudo. Seu corpo precisa desses nutrientes todos os dias. É como escovar os dentes. Você não escova os dentes por uma semana e depois para de escovar por 2 meses, certo? Com a nutrição é a mesma coisa. Tem que ser todo dia, sem exceção. Terceiro, se você está tomando algum medicamento controlado, especialmente anticoagulantes, converse com seu médico antes. A vitamina K da couve pode interferir com alguns medicamentos. Na maioria dos casos não há problema, mas é sempre melhor confirmar. E quarto, não subestime o poder de uma boa noite de sono. Não adianta tomar o suco e depois ficar acordado até tarde vendo televisão. Você precisa dormir. Precisa dar ao corpo o tempo necessário para fazer a regeneração. Então crie uma rotina. Toma o suco 2 horas antes de dormir. Desliga as telas 1 hora antes de deitar. Deixa o quarto escuro e silencioso. E dorme pelo menos 7 horas. Isso é tão importante quanto o próprio suco. Sabe o que me dá mais esperança no meu trabalho? Não são os casos complicados que eu consigo resolver. Não são os diagnósticos difíceis. É ver uma pessoa recuperar a alegria de viver. É ver alguém que estava resignado com a deterioração descobrir que ainda dá para reverter, que ainda dá para melhorar, que a vida ainda tem muito para oferecer. E eu vejo isso acontecer toda vez que alguém entende e aplica esses princípios. Toda vez que alguém toma a decisão de parar de ser vítima das circunstâncias e passa a ser protagonista da própria saúde. Você pode ser a próxima pessoa. Você pode ser o próximo caso de sucesso. Ou você pode continuar fazendo o que sempre fez e continuar tendo os mesmos resultados. Piora gradual, perda progressiva, dependência crescente. A escolha é sua e só sua. Mas eu espero que você escolha a vida. Espero que você escolha a lucidez. Espero que você escolha acordar todos os dias sabendo que está dando o melhor para o seu corpo. Porque você merece isso. Você merece viver bem. Você merece enxergar o mundo com clareza. Você merece lembrar de cada momento importante. Você merece ter autonomia até o último dia. Esse suco não vai resolver todos os seus problemas, não vai te deixar imortal, não vai apagar décadas de dano em uma semana, mas vai te dar uma chance real de reverter o processo, uma chance de recuperar o que você achava que tinha perdido para sempre. E às vezes tudo que a gente precisa é de uma chance, uma oportunidade, uma porta entreaberta para a possibilidade de mudança. Agora imagina você daqui a 3 meses. Você está pegando um livro que estava há anos na estante. Aquele livro que você sempre quis ler, mas desistiu porque não conseguia acompanhar. E dessa vez você lê. Você lê com facilidade. As letras estão nítidas. A história faz sentido. Você lembra dos personagens, lembra dos detalhes. E quando termina o livro, você sente aquela satisfação profunda. A satisfação de saber que sua mente ainda funciona, ainda está viva, ainda é capaz. Ou, imagina, você recebendo uma ligação de alguém que você não via há anos, e vocês começam a conversar. E você lembra de histórias antigas, lembra de nomes, lembra de lugares, e a conversa flui naturalmente, sem aqueles momentos constrangedores em que você esquece o que ia falar, sem aquele medo de parecer confuso, sem aquela sensação de estar perdido na própria memória. Isso não é fantasia, isso é real. Isso é o que acontece quando você nutre o corpo adequadamente. Quando você entende que seu cérebro e seus olhos não são máquinas que quebram e não têm conserto. São organismos vivos que podem se regenerar,
se curar, se fortalecer. Mas só se você der a eles o que precisam. E o que eles precisam está literalmente ao seu alcance. Na feira, no supermercado, em qualquer lugar. Mirtilo, cenoura, couve. 3 ingredientes simples que podem mudar completamente a trajetória dos seus próximos anos. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não ganho nada te contando isso. Não estou vendendo nenhum produto. Não estou pedindo dinheiro. Estou apenas compartilhando o que aprendi em mais de 10 anos, tratando pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Pessoas que achavam que não tinha mais jeito, que estavam se conformando com a perda e que descobriram que ainda tinha esperança, ainda tinha solução, ainda tinha vida pela frente. Então, quando você for dormir hoje, pensa no que eu te contei. Pensa na Dona Margarida que recuperou a capacidade de ler. Pensa no Sr. Roberto que voltou a dirigir. Pensa na Ana Paula que recuperou sua independência e pergunta para você mesmo: eu quero isso para mim? Eu estou disposto a fazer o que é necessário para ter isso? Se a resposta for sim, você sabe o que fazer. Vai até a feira amanhã, compra os ingredientes, prepara o suco, toma 2 horas antes de dormir e repete isso todos os dias pelos próximos 3 meses, sem pular, sem desculpas, apenas faz. E 3 meses depois, quando você estiver enxergando melhor, lembrando melhor, vivendo melhor, você vai se lembrar desse momento, desse vídeo, dessa decisão. E vai agradecer a si mesmo por ter tomado a atitude certa. Porque saúde não é sobre sorte, é sobre escolha. E hoje, agora, neste exato momento, você está fazendo uma escolha. Está escolhendo entre continuar como está ou mudar, entre aceitar a deterioração ou lutar contra ela, entre ser vítima ou ser protagonista. E eu espero do fundo do coração que você escolha lutar, que você escolha viver, que você escolha dar ao seu corpo a chance de mostrar do que ele é capaz, porque ele é capaz de muito, muito mais do que você imagina. Ele foi feito para durar décadas funcionando perfeitamente. Ele foi feito para se curar, se regenerar, se adaptar. Mas ele precisa de você. Precisa que você tome as decisões certas. Precisa que você forneça os nutrientes certos. Precisa que você acredite na possibilidade de mudança. Então acredita, faz e vê o que acontece. Porque eu já vi acontecer muitas vezes e posso te garantir. Funciona. Realmente funciona. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele eu vou te mostrar outros hábitos simples que você pode incorporar na sua rotina para potencializar ainda mais os resultados desse protocolo. Vou te ensinar sobre o poder do jejum intermitente para a regeneração cerebral. Vou te mostrar exercícios específicos para os olhos que aumentam a circulação na região ocular. E vou te revelar o erro que a maioria das pessoas comete no café da manhã e que sabota todos os esforços de saúde. Clique no card agora e continue essa jornada de transformação comigo. Sua mente e seus olhos vão agradecer.